Vou começar um novo quadro aqui no nosso canal. Esse quadro se chama Esse FII Vale a Pena. Basicamente é o seguinte, vou dar minha visão sobre alguns fundos imobiliários do mercado que vocês solicitarem, que vocês quiserem e tiverem dúvidas, tá? Não sou analista, não tenho CNPI, então é uma visão de investidor amador, mas eu acho que vai ser bem legal trazer esse quadro aqui para o canal. Bastante gente estava me pedindo isso, Antônio, faz uma análise mais séria, faz uma análise mais completa. Então, esse quadro serão vídeos mais demorados, tá? Mas também é uma fonte aí de conhecimento, são dados aí bem mais completos e bem mais consistentes para vocês, tá? O primeiro fundo imobiliário que eu resolvi trazer aqui nesse quadro é o fundo VISC11. Se você não conhece, é um fundo imobiliário de um setor que está sendo bem polêmico nesse momento, que é o setor de shoppings, tá? Mas é um fundo imobiliário que eu tenho em carteira, eu gosto bastante e bastante gente já me questionou lá no Instagram, através do direct, se ele valia a pena, por que eu comprei ele e tal. Então, o primeiro vídeo eu resolvi fazer sobre ele realmente pelo meu ponto de vista e os motivos que me levaram a investir nesse fundo imobiliário. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do computador, tá? Eu estou utilizando aqui 3 fontes de conhecimento, 3 bases de dados para trazer esse vídeo. A primeira delas é o Funds Explorer. Não estou ganhando nada para falar desse site, tá? Não estou sendo patrocinado, só estou utilizando ele porque eu gosto realmente. O outro site que eu vou utilizar é o site Status Invest e por fim eu vou utilizar o último relatório de desempenho mensal disponibilizado aí pelo fundo imobiliário, beleza? Então vamos começar aqui a análise. Qual que é a primeira coisa que eu olho na hora de analisar um fundo imobiliário, na hora de escolher um novo FII? A primeira coisa que eu observo antes de preço, antes de qualquer coisa, é a diversificação, tá? É um filtro que eu utilizo. Eu não gosto de fundos imobiliários monoativos, ou seja, fundos imobiliários que só tem um inquilino, um imóvel e um único estado. Não gosto de fundos imobiliários dessa forma. A minha preferência é por fundos imobiliários com mais de um inquilino, mais de um imóvel e imóveis em mais de um estado, tá? É uma tripla diversificação que acaba te trazendo aí uma segurança maior. Desculpa se eu estiver aqui fazendo barulho com o nariz e tal, tô com rinite, sofro de rinite alérgica, tá? Mas eu quero gravar esse vídeo aqui para trazer conteúdo para vocês. Então vamos analisar aqui os ativos desse fundo imobiliário. Aqui no site Funds Explorer, se você ir abaixando, tem essa parte aqui, ó, ativos do VISC11. Primeira coisa que eu olho, ó, 13 ativos em 9 estados. Então isso aqui já traz uma diversificação geográfica bem legal pra gente, ou seja, tem shoppings aí praticamente pelo Brasil todo. E aqui na minha cidade tem até um shopping, provavelmente deve ter na sua também, tá? Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Mas aqui em Floripa é o Shopping Iguatemi, ó. Se você arrasta o mapinha aqui e clica em cima, aparece os dados, ó. Shopping Iguatemi Florianópolis, o endereço e a participação. Ou seja, esse fundo imobiliário não tem 100% do shopping, tem somente 30%. Uma outra fonte de dados que você pode utilizar para ver isso também é no relatório de desempenho mensal. Se você descer o relatório aqui embaixo, você consegue ver os ativos desse fundo imobiliário, ó. E aqui está o Shopping Iguatemi Florianópolis, ó. 30% do Shopping Iguatemi Florianópolis. E você consegue ver os outros ativos também, ó, 100% do Prudent Shopping, 15% do Shopping Iguatemi em Fortaleza, Minas Shopping, Shopping Grana Viena, Shopping Tacaruna. Então você consegue ver todos os ativos que esse fundo imobiliário possui, beleza? Esse é o nosso primeiro filtro e é uma coisa que eu gosto de observar bastante aí, que me traz segurança. Segunda coisa que eu vou olhar na hora de analisar esse fundo imobiliário é se ele é um bom pagador de dividendos, tá? Para te saber isso, tu tem que ter um parâmetro. E esse parâmetro tu não vai comparar com fundos imobiliários logísticos, fundos imobiliários de lajes corporativas ou fundos imobiliários de papel. Tu vai comparar fundo de shopping com outro fundo de shopping, tá? E se você pegar uma boa média do mercado aí, é acima de 6%, acima de 7%. Então, será que esse fundo imobiliário tem esse parâmetro? Será que ele paga mais que 6%? Você consegue ver aqui, ó. Você vai descer aqui no Funds Explorer mesmo. Vai ter aqui, ó, dividendos do VISC11. Você consegue ver que ele vinha pagando aqui, ó, desde 2017, 60 centavos por cota, sempre se manteve bem estável, né, aqui. E ali no ano passado, agosto, outubro, ele chegou a pagar 92 centavos por cota. Aí você deve estar pensando, né, pô, então ele pagava muito antes dessa crise, né, um fundo imobiliário com um ótimo pagador de dividendos. Ele é sim um ótimo pagador de dividendos, mas esses 92 centavos aqui foi algo excepcional, tá? Já vou te explicar o porquê. E se você continuar analisando, você vai ver que durante a crise aqui, ó, caiu bastante esse pagamento de dividendos, justamente por conta aí da crise que a gente está passando, né? Beleza, Antônio, mas quanto que ele pagou nos últimos 12 meses? Se tu pega aqui em cima, ó, pagamento de 5,9% de dividend yield, ou seja, comparado ao preço que ele está hoje, ele está distribuindo isso de dividendos ao ano. É um dividendo que eu acho bem legal,
ainda mais porque a gente está num momento de crise. Eu acho que depois que tudo se restabelecer e tudo voltar ao normal, esse fundo imobiliário vai passar aí de 6%, de 7% ao ano, tá? E agora eu vou te explicar o porquê desses 92 centavos aqui de uma forma excepcional. Isso eu vou te explicar aqui no relatório de desempenho mensal, tá? Tem uma partezinha que explica isso. Deixa eu achar aqui para ti. Aqui, ó, histórico de distribuição, reais comparados com cota. Ó, histórico de distribuição VISC11. Aqui ele separa bem certinho. Ó. A época que ele pagou 92 centavos por cota é por conta da venda de ativos. E está escrito aqui embaixo, ó, resultado extraordinário gerado em função das vendas parciais dos shoppings Tacaruna e Ilha Plaza. Ou seja, ele teve uma venda parcial de alguns ativos e ele distribuiu parte do valor dessas vendas para os cotistas. Então não pense que esses 92 centavos é algo assim constante e que vai voltar ao pagamento nesse patamar depois da crise, tá? O patamar normal desse fundo imobiliário é na casa ali dos 61 centavos, 65 centavos, beleza? Isso aqui foi um pagamento aqui bem excepcional mesmo. Beleza, Antônio. Já vi que ele é um ótimo pagador de dividendos. Qual que é a próxima coisa que eu vou analisar nesse fundo imobiliário? O preço. O preço é bem importante. O fundo imobiliário pode ser ótimo, mas se tiver um preço ruim, não vale tanto a pena, né? Então a gente volta aqui para o início do site do Funds Explorer. A cotação dele hoje está em R$ 106,72. Um bom parâmetro para te saber se esse fundo imobiliário está barato ou não é você comparar ele com o valor patrimonial. Então se você desce aqui, ó, deixa eu achar o valor patrimonial. Aqui, ó, o valor patrimonial. Você vê que o valor dele hoje está na casa dos R$ 121. Então, como ele está sendo negociado a 106, ele está abaixo do valor patrimonial. O que é esse valor patrimonial? Pensa comigo. Digamos que esse fundo tem 100 milhões de reais em imóveis, tá? Então, você divide esses 100 milhões de reais pelo número de cotas que estão no mercado. O valor de cada cota é o valor patrimonial. Então, se você fizer essa divisão do valor dos imóveis desse fundo imobiliário e dividir pelo número de cotas no mercado, você chega ao valor de R$ 121,39. Então, hoje, se você comprar por R$ 6, você está pagando menos do que ele vale, ou seja, está em promoção, está em liquidação, beleza? Outra coisa, passando isso, já que a gente viu que está num preço legal, o que eu analiso agora, Antônio? Uma coisa que eu gosto de analisar agora é o relatório de desempenho mensal, tá? Se você nunca teve acesso a esse documento está disponível no site do fundo imobiliário ou através desses sites de análise, como o Funds Explorer e o Status Invest. Primeira coisa que vem escrita aqui no relatório de desempenho mensal, os destaques do mês. Primeiro destaque, teve um desconto na taxa de gestão, um desconto de 33%. É uma coisa legal, tá? A taxa de gestão desse fundo imobiliário é um pouco acima do mercado, ele gasta bastante com taxas e esse desconto é uma coisa legal nesse período de crise. Você pode ver que esse desconto é entre os meses de julho de 2020 e até junho de 2021, um ponto bem positivo para esse fundo imobiliário. Segunda coisa, desde o dia 6 de agosto ele já está com 100% dos shoppings abertos, ou seja, praticamente já voltou ao normal as atividades dos imóveis. Claro que o volume de vendas vai ser muito menor, porém, pelo menos esses shoppings já estão abertos, né? E terceiro, uma rentabilidade acima do IFIX. O que é o IFIX? O IFIX é como se fosse o índice Bovespa das ações, tá? É a média dos fundos imobiliários mais negociados, os fundos imobiliários mais importantes aí da nossa B3, da nossa Bolsa de Valores. Então esse fundo imobiliário está performando acima da média, ou seja, acima do IFIX. Se você continuar descendo, tem acesso a outros dados, então aqui os shoppings que o fundo imobiliário possui, a data de reabertura de cada um, por exemplo, o Granja Viana teve a sua reabertura em 16 de junho, Tacaruna em 22 de junho, o horário de funcionamento de cada shopping, o status dele e tudo mais, tá? Se você continua descendo, tem mais outros dados, tá? Não vou falar de todos, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, mas vou falar de uns principais. Ó. Carteira do fundo imobiliário. Como que está a carteira desse fundo hoje? Ó? Mais de R$1 bilhão em shopping centers. Se você ver aqui, isso aqui é milhão, tá? E como tem 1000 aqui, ou seja, é 1 bilhão. 1 bilhão e 400 milhões de reais em shopping centers. 288 milhões de reais em ativos de renda fixa. 75 milhões de reais em cotas de outros fundos imobiliários. 84 milhões em obrigações, ou seja, isso é negativo no saldo dele, tá? E 11 milhões de reais aqui a pagar, a receber. Ou seja, um patrimônio líquido desse fundo imobiliário de 1 bilhão e 732 mil reais.
é um patrimônio bem alto quando você compara com outros fundos imobiliários, tá? MAL 11, XPCM 11, HCML 11. Então esse fundo imobiliário aqui ele é bem rechonchudo, digamos assim, e tem bastante imóveis e imóveis muito bem avaliados. Eu gosto bastante disso no VISC 11. E uma coisa legal aqui, já aproveitando para falar do patrimônio líquido, é falar do caixa dele. Ó. Se a gente vem aqui no Status Invest, a gente tem acesso a essa informação. Deixa eu pegar o valor, quanto que ele tem em caixa hoje. Aqui, ó, caixa do VISC 11. Então, em azul, disponibilidades, em verdinho, títulos públicos, em amarelinho, títulos privados e em vermelho, fundos de renda fixa. Ou seja, esse fundo imobiliário teve no mês de julho de 2020 264 milhões de reais em caixa. É muito dinheiro, dá mais que 15% de todo o patrimônio líquido. Lembra que o patrimônio líquido estava lá ó, em 1 bilhão e 732 milhões de reais. E 264 milhões de reais em caixa é mais de 15%, e isso pode ser uma ótima forma do fundo imobiliário estar fazendo novas aquisições, estar utilizando como reserva nesse momento de crise, onde os dividendos estão menores e está se mantendo também, tá? Um fundo imobiliário com caixa dessa espessura, desse tamanho, é bem legal e eu gosto bastante. Lembra que a gente falou da taxa de gestão dele, que ele teve um desconto de 33%? Se você ver aqui, ó, a taxa de gestão desse fundo imobiliário, ela é um pouco cara, tá? Ó, uma média de 90 milhões de reais por mês. Então é despesas, né? Mas aí conta aí a taxa de performance, está zerada, taxa de administração, aquisição de imóveis, mas taxa de administração aqui embaixo, 3 milhões de reais por mês. Então é algo que eu considero bem alto, tá? Mas também é um fundo imobiliário bem grandão, né? Então a gente tem que ver a porcentagem dessa taxa junto aí com o valor do patrimônio líquido. Para você saber a porcentagem da taxa, você vem aqui no Funds Explorer, desce um pouquinho que vai estar aqui, ó. Taxa de administração, 1,35% ao ano, beleza? Outra coisa que eu gosto de ver no fundo de imobiliário é a taxa de crescimento desse patrimônio líquido. Onde você vê isso? Essa informação tem aqui no Status Invest. Ó. Então, se você vê, por exemplo, ele é um fundo imobiliário novo, tá? Ele não tem aí muito tempo de vida, mas se você vê aqui, ó, em 2017 tinha 90 milhões de reais de patrimônio líquido e hoje tem 1 bilhão e 732 milhões de reais de patrimônio líquido. É um aumento aí de muito mais de 100%. Você não pode comparar esse aumento aqui com outros fundos imobiliários porque ele tem um tempo curto de vida, tá? Esses fundos imobiliários com tempo curto de vida, eles têm uma taxa de crescimento, que é o CAGR, muito maior do que os fundos imobiliários que têm 5, 10 anos. Mas a gente consegue ver que é um fundo que cresceu bastante mesmo no início. Isso é uma coisa boa. Uma boa taxa de crescimento é algo bem positivo quando eu estou analisando um fundo imobiliário, beleza? Se a gente continuar lá no relatório de desempenho mensal, tem outras informações bem legais, ó. Por exemplo, inadimplência líquida. O que é inadimplência? É o que quando os inquilinos não conseguiram pagar os aluguéis, tá? Os inquilinos ficaram com os aluguéis em atraso. Então a gente vê que ali no mês de março teve uma inadimplência bem alta, ó, 8% em março e 49% em abril. Se a gente compara com o ano de 2019, que é o cinza, era 4% e esse ano foi 49%. Por quê? Justamente por conta da crise e da pandemia, tá? Foi algo bem atípico e que a gente vê que já se recuperou aí, ó, ao longo do tempo. Então, se você vê agora, praticamente não tem nenhuma inadimplência líquida, tá? Somente do ano passado. O azulzinho é desse ano e o cinzinho é do ano passado. Então, isso é bem legal. Outra coisa importante que eu gosto de falar, a vacância, taxa de ocupação. O que é vacância? Vacância é o espaço vago, tá? Então tem essa informação aqui no relatório de desempenho mensal e tem essa informação também lá no Funds Explorer. Se a gente desce aqui no Funds Explorer, se a gente vai em vacância, ó, vacância é o azulzinho, tá? Essa barrinha azul aqui e o vermelho e o azulzinho claro é a ocupação física. A vacância em junho, estava em 7,2%. É uma vacância um pouco alta, tá? Quanto menor essa vacância, quanto menor o espaço vago, melhor. E se a gente vê no relatório de desempenho mensal, aqui a gente vê o inverso, que é a taxa de ocupação. Ou seja, em junho, 92,8%. Se a gente soma o 7,2% daqui, da vacância, dá 100%. Ou seja, aqui é o espaço vago e aqui é o espaço ocupado, beleza? Aqui a gente tem o fluxo de aluguel, de vendas. Aqui os imóveis, que eu já mostrei para vocês no começo. E aqui algumas informações finais, tá? Relatório de desempenho mensal e o fim do relatório de desempenho mensal. É sempre importante, na hora que você for analisar um fundo imobiliário e for escolher incluir em carteira, dá uma olhadinha nesse relatório de desempenho mensal, tá? Isso é bem legal e agrega bastante. Se a gente continuar vendo aqui no site do Status Invest,
tem outras informações que eu acho bem legal estar falando também. Por exemplo, as receitas. Então a gente consegue ver aqui, ó, receita de aluguel, o azulzinho, o verde de venda e o amarelo de outras. Então a gente vê que é uma receita crescente, ó. Ano após ano e mês após mês, essa receita vem crescendo, beleza? Isso é bem legal e bem positivo na hora de analisar um fundo imobiliário. Aqui as despesas e fechou. Dito tudo isso, vale a pena ou não vale a pena investir nesse fundo imobiliário, Antônio? Na minha opinião, vale a pena, tá? Primeiro, está abaixo do valor patrimonial, tem uma diversificação muito grande em imóveis com bons inquilinos, tá? Shoppings bem renomados aí em grandes cidades e está pagando um dividendo aí bem razoável, bem em cima da média, de 5,94%. Porém, quando a economia se restabelecer, quando os shoppings voltarem à atividade normal, acredito que esses dividendos vão para outro patamar. Podem chegar aí até uns 8% ao ano, algo que eu considero bem positivo e, na minha opinião, o VISC11 hoje é um dos melhores fundos imobiliários de shoppings, tá? Por isso que eu tenho ele em carteira. Esse quadro não é uma recomendação de compra, nem recomendação de venda, não é uma recomendação de nada. É só a minha opinião e o que eu estou achando desses ativos na Bolsa de Valores. É uma forma de eu transparecer meu pensamento, a galera está sempre me perguntando, então aqui eu consigo deixar esse conteúdo disponibilizado para todo mundo, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários e até o próximo.